Hello everyone, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Draw My Life. E a minha vida ela começa aos 8 anos do meu pai, quando ele se mudou para Recife, porque ele nasceu na cidade de Aroeiras, na Paraíba. Já a minha mãe, a filha número 7 de 10 do meu avô, né? Ela nasceu na zona rural de Aldeia, em casa mesmo. É a zona rural de Camaragibe, Pernambuco. Não sei se vocês conhecem. Aí eles se encontraram porque eles trabalhavam na mesma empresa. E não demorou muito, um ano depois, eu nasci. Linda. Eu nasci dia 2 de dezembro de 1992. Sim, uma criança. Criança linda. Como todo jovem casal, né? E agora com a criança recém-nascida, dinheiro é uma coisa que não tinha. E o que foi que fizemos? Fomos morar na casa dos meus avós maternos, né? Os pais da minha mãe. Moramos lá um tempo, depois meu pai conseguiu trabalho, nós saímos e depois a gente teve que voltar para lá de novo. E uma dessas vezes, a minha avó, infelizmente, faleceu. Eu não cheguei a conhecê-la. 5 meses depois que eu nasci, ela faleceu. Em 99, nos mudamos para a cidade de Areia, na Paraíba. Foi aí que eu conheci a Paraíba. Meu pai montou o primeiro provedor de internet. Teve ajuda e tal, financiamento, beleza. E aí a gente se mudou pra Areia. Era bem complicado nessa época, porque não existia esse nome provedor, só existia o nome internet. Era complicado explicar isso para as pessoas que a gente tinha um provedor de internet. Hoje é mais fácil, todo mundo sabe o que é internet, mas naquela época era bem complicado você explicar o que era internet. Tivemos algumas vantagens, né? A gente viajou muito do litoral ao sertão da Paraíba. Conhecemos também algumas cidades no Pernambuco e também no Rio Grande do Norte. Então, muitas viagens, muitos hotéis. Foram tempos bons, que não duraram muito, foram 8 anos. Também foi lá em Areia que eu iniciei meu ensino fundamental. Foi exatamente segunda. Quando eu me mudei para Areia, eu comecei a fazer minha segunda série lá, porque infelizmente meu pai faliu, ficou exatamente com essa cara. E com pouco dinheiro que a gente tinha, ele foi realizar um sonho que ele tinha. E aí ele comprou um ônibus e criou uma banda. Passou 3 meses no Maranhão. E o nome da banda era Forrozão Glamour, Charme do Forró. Assim fui eu que coloquei o nome da banda. Nos mudamos para a cidade de Montadas, porque os músicos eram de lá. E tinham os ensaios e, enfim, precisamos nos mudar para lá. Foi aí que eu tive o meu primeiro contato com a música. Gostei, tenho uns instrumentos até hoje, violão, guitarra, baixo. Eu tenho meus instrumentos até hoje. Nesse período, eu estudava na cidade de Esperança, pegava ônibus todos os dias e eu concluí o meu ensino fundamental. A banda faliu, não deu para continuar porque eram muitas pessoas, a gente não tinha cachê suficiente para manter todo mundo. A gente não tinha mais o que fazer e aí passavam-se os dias até que um belo dia meu pai teve um sonho, Deus falou com ele, ele deveria pegar um carro, colocar umas feiras básicas com ingredientes determinados por Deus e levar para uma cidade. Na verdade era um povoado, tinha umas casas e no sonho ele mostrava qual era a casa, qual era a família e era para entregar esse alimento. Enfim, fomos lá, pegamos e esse pessoal fazia mais de 15 dias que não tinham nada para comer. Graças a Deus, Deus sabe todas as coisas, né? A gente sempre gosta de escutar a voz de Deus aqui em casa. Meu pai recebeu um convite para se mudar para Paraíba. Quando nos mudamos, eu já tinha saído do ensino fundamental, entrei agora no ensino médio. É um inferno, mas é necessário, senão você não vai para canto nenhum. Eu não gostei, mas eu fiz. Também nesse mesmo período, eu entrei no curso de inglês e também foi nesse período aí que eu entrei para a igreja. Na verdade, meu pai recebeu o convite para a gente visitar uma igreja e a gente foi. No início foi bem legal, depois é que começam as confusões. Enfim, meu pai aceitou Jesus primeiro, minha mãe aceitou depois, e eu todo culto passava, eu queria aceitar Jesus, mas eu não sabia como, porque eu perguntei pro meu pai, ele disse que o Espírito Santo falou com ele. A minha mãe, quando aceitou, ela disse que sentiu a presença de Deus. E eu ficava ali no culto, esperando alguma coisa acontecer e nada acontecia, até que um belo dia, depois de 6 meses, o pastor pegou o microfone e disse assim: se você quiser aceitar Jesus, você não precisa sentir nada, nem ver nada. Algumas pessoas têm essas experiências, mas aceitar Jesus é você querer do seu coração seguir o que está na Bíblia e querer que Jesus seja o seu único e suficiente Salvador. E aí foi quando eu aceitei Jesus, levantei a mão e fui lá na frente. No dia do meu aniversário, exatamente no dia do meu aniversário, Deus me falou que queria que eu cantasse na igreja. E eu não sabia como, até porque lá só tinha músico profissional, o pessoal sabia cantar.
E eu não sabia de nada. Mas assim, se for da vontade de Deus, deixa acontecer, né? Eu fui convidada pelo pastor para ser secretária da igreja. O que é que faz de secretária na igreja? Não sei. Também não sabia. Mas é basicamente assim: você preenche as fichas dos cadastros dos membros para você saber quem é. Verifica se tem alguma coisa fora do lugar. Por exemplo, se o banheiro não estiver limpo, aí você vai falar para a pessoa que é responsável pela limpeza. Verifica se tem algum equipamento fora do lugar, se tem alguma coisa quebrada. Se tiver, aí você comunica a pessoa responsável pelaquela área. É mais ou menos isso. Até que um belo dia eu fui para a igreja e meu amigo me pediu a minha Bíblia e ele escreveu atrás uma frase que era o nome de uma música. E aí ele pediu para eu escutar em casa. Tudo bem, eu disse que eu ia escutar. Isso era um domingo e quando chegou na quarta-feira eu lembrei que ele tinha pedido para eu escutar a música que estava atrás da minha Bíblia. E aí eu fui pegar minha Bíblia para poder saber o nome, pesquisar na internet e escutar a música. Cadê a Bíblia? Eu comecei a me desesperar, porque eu não sabia mais onde estava a Bíblia. E eu procurava, eu perguntei pra minha mãe: mãe, cadê minha Bíblia? E ela disse: não sei. Eu fui pra algum canto? Não. Meu Deus, e agora? Cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? E penso no desespero. Como é que eu ia chegar hoje de noite sem ter escutado a música? Nesse exato momento, meu telefone toca. Era o meu outro amigo que tinha me dado carona no domingo para voltar para casa e ele estava me avisando que a minha Bíblia estava com ele, que eu tinha esquecido no carro e que eu não me preocupasse porque ele ia levar de noite. Eu comecei a chorar. Eu digo: amigo, me diz, eu preciso dessa Bíblia agora. E ele: não, de noite eu levo para você, porque agora eu não posso não. Aí eu perguntei a ele: pelo amor de Deus, me fala o que é que está escrito atrás da Bíblia, porque eu preciso escutar. Aí eu contei a história todinha, né? Porque eu precisava escutar essa música. Aí ele falou que estava escrito Jesus é o Caminho, de Heloísa Rosa. E aí eu desliguei o telefone e já fui logo escutar essa música. A música é a coisa mais linda. Se você ainda não escutou essa música, escuta, tá? Jesus é o Caminho, de Heloísa Rosa. E foi exatamente como tudo começou. E aí eu comecei a chorar escutando a música, que a música era muito bonita. E eu liguei pro meu amigo, perguntei a ele por que ninguém cantava essa música na igreja. Aí ele me falou que não tinha quem cantasse. Não tinha quem cantasse, quem aguentasse o tom dessa música. E aí eu perguntei a ele se eu podia fazer o teste. E aí eu me lembrei da promessa de Deus, de como Deus tinha me falado, de que ele queria eu no microfone da igreja. Passado um tempo aí, meu pai foi levantado a pastor, foi ordenado a pastor. E aí a gente precisou se mudar para Natal, Rio Grande do Norte, por conta da congregação que ele ia assumir. Foi um tempo assim bem complicado, um tempo de muita batalha, muita luta. Mas também foi um tempo de muitos milagres que nós presenciamos da parte de Deus. E eu vou relatar apenas um, tá? Não que esse seja o maior milagre, mas um dos milagres que mais mexe comigo. Nós passamos apenas 4 meses lá em Natal. Eu sei que foi muito pouco, mas foi necessário. Durante esses 4 meses, um dos milagres foi quando uma das irmãzinhas da igreja, ela estava grávida, mas ela não tinha nenhum parente que pudesse acompanhar ela. Ela estava morando em Natal e os parentes dela são do Amazonas. E aí, vamos lá, quem é que vai levar ela pra maternidade? Deu tudo certo, ela teve o neném, tudo maravilhoso. Mas eu, curiosa comecei a olhar aqueles nenéns que estavam lá comigo, no mesmo local, e tinha um que me chamava a atenção, porque ele tinha lâmpadas fluorescentes no berço dele. E aí eu cheguei pra conversar com a mamãe dele, e ela me contou que já fazia 15 dias que ela teve alta, mas o bebê ainda não, que a pelezinha dele estava bem amarelada, ele estava com icterícia. E aí eu já tinha contado para ela a minha história, como foi que eu cheguei lá em Natal, e ela aos prantos, se acabando de chorar mesmo, pediu para eu orar por ela, e aí eu orei. Com 24 horas depois, eu e a mamãe que eu tinha levado para ter o neném, a gente foi embora para casa, né? Eu com o neném no colo, coisa mais linda, ela recém-operada, mas deu tudo certo, graças a Deus. Quando isso a gente saiu de manhã, quando foi finalzinho da tarde, a outra mamãe do bebezinho ligou para mim contando que ela já estava em casa e que o bebezinho tinha tido alta. Esse para mim foi um dos maiores milagres um dos milagres que mais mexe comigo, foi isso. E agora é hora de dizer tchau para Natal, porque meu pai conseguiu um trabalho e a gente vai precisar voltar para Paraíba. Nos mudamos para Catolé do Rocha para trabalhar onde? No provedor. Foi do meu pai também, claro, né? E aí a gente não demorou muito tempo lá,
gente passou 6 meses, conheci várias pessoas, fiz amigos, mas a gente não conseguia ficar lá para do calor. Gente, ninguém aguentava não. Era de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, 40 graus. E quando chovia, piorava. Foi horrível. Mas meu pai recebeu um convite de um amigo dele pra gente visitar eles lá em Picuí. A gente foi, pegou o carro, foi-se embora. E ficamos hospedados lá no hotel. Só que a gente não sabia que a gente ia ficar tanto tempo lá no hotel. Mas muito tempo mesmo. Até que eu peguei uma infecção intestinal. Não sei onde foi que eu comi, que deu isso. E eu fui pro hospital, fiquei internada, tomei soro, foi horrível. Fiquei 4 dias sem ir ao banheiro para evacuar. Foi complicado. E aí a gente percebeu que a gente precisava se mudar pra lá, porque eu não aguentava mais comer uma comida que não é de casa. A partir desse tempo, eu não como mais fora de casa, porque eu sei que foi que eu passei 4 dias sem comer nada. Chegamos lá em Picuí, meu pai foi trabalhar no provedor, que a gente já tinha ido. Até que um belo dia passa um carro de som anunciando um culto de rua que ia acontecer na praça. E eu convidei minha mãe e a gente foi assistir. Bem legal. Depois eu fui procurar a igreja e a gente começou a frequentar essa igreja. Essa igreja ela é bem diferente, mas muito diferente. Muito estranho. É fora todo o padrão que eu já tinha visto de igreja. Mas como é só um período, vamos embora. A gente tava indo. Quando chegou no período do carnaval, eles me levaram para Salvador, para um projeto que tem lá, que faz evangelização no meio do carnaval. A gente chegou lá na sexta-feira e voltamos numa quarta foi sexta de carnaval para quarta de cinzas. Era muito interessante. É muito interessante o projeto. Não voltaria a fazer novamente, mas valeu de experiência. A gente tinha, em média, 300 convertidos por dia. A gente chegava lá na paradura mesmo, conversava com o pessoal e tirava o pessoal da festa lá, do carnaval mesmo. Então, 300 pessoas por dia era a nossa meta. E a gente conseguia. Voltei pra casa, voltei pra Picuí e eu trabalhava na funerária. Trabalhei lá 2 anos. Calma, não tem nada, ninguém vê nada, não existe esse negócio de assombração. O pessoal que trabalhava comigo dizia que via coisa lá, mas eu nunca vi nada. É conversa, gente. Passei 2 anos lá e não vi nada. Nesse período daí, da funerária, teve algo bem marcante, que foi quando Deus me avisou antes que um colega meu do trabalho, também era da igreja, ele iria falecer, e eu sabia o dia e a hora que ele ia morrer, e realmente ele morreu. Foi bem complicado isso aí, foi a primeira vez que eu tive um luto, eu nunca senti isso, e eu vou contar pra vocês que é bem dolorido, o tal do luto é bem complicado. Você não quer escutar nada, você não quer escutar ninguém, é bem complicado mesmo, gente, é um momento bem doloroso. Precisamos nos mudar para Mossoró, porque o meu pai foi convidado para trabalhar no provedor de lá, e a gente foi morar em Mossoró. Nos mudamos, né? Fomos para um provedor. Vocês já estão aprendendo, né? Quando muda para um provedor. Lá eu também trabalhei nesse provedor, foi a primeira vez que eu trabalhei num provedor, e como eu trabalhava no atendimento ao público, eu conheci o irmão Paulo, que nos apresentou uma igrejinha. Essa igrejinha ficava dentro da favela lá de Mossoró, de uma das favelas de Mossoró. O nome dessa igrejinha é bem interessante, que era Jerusalém. E aí a gente foi para essa igrejinha. Tinha muitos problemas lá para resolver, bem complicado, gente. Olha, ir para a igreja é complicado. É muita coisa para resolver lá. Foi muita coisa para resolver lá. Muito problema. Ah, meu Deus. Eu fui sorteada, eu tinha um consórcio de uma moto, e aí eu ganhei o valor da moto em dinheiro, e daí em diante a gente pensou em se mudar. Foi exatamente esse dinheiro aí que eu usei pra gente se mudar. Pagamos as contas que estavam em atraso, e aí a gente, exatamente dia 25 de dezembro de 2015, às 10 horas da noite, nós pegamos o carro e viemos em direção a Guarabira. Chegamos em Guarabira 8 horas da manhã do dia 25 de dezembro. Saímos dia 24, chegamos dia 25. E aí a gente já veio para procurar casa. A gente encontrou casa, a gente já fez a mudança já imediata. Dessa vez meu pai não foi trabalhar com provedor. Meu pai foi trabalhar como TI de um colégio onde precisava de uma pessoa responsável para esse setor de TI do colégio. E aí ele foi trabalhar lá. Até que ele recebeu o convite para fazer um curso que é bem renomado no Sebrae. E ele foi. No resumo, o curso é para você criar uma empresa do zero. Não pode ser do seu nicho, tem que ser algo totalmente fora da sua realidade. Então, se você trabalha com um nicho, você tem que arrumar um outro nicho para você fazer esse projeto. E aí, quem fez todo esse projeto com meu pai fui eu. E foi aí que nasceu a Micalena. Eu projetei ela toda no papel, ganhamos lá o concurso, tal, o curso, né? E tivemos investidores
fornecedores e eles pediram pra gente tirar esse projeto do papel. E foi aí que nasceu a Micalena. Ela foi projetada para ser uma revenda dos produtos da Mary Kay. Naquele tempo foi quando eu comecei a usar a Mary Kay e até hoje eu uso, eu não largo ela por nada. Por mais que os outros produtos sejam mais baratos, mas eu não largo ela, eu gosto demais dos produtos. E aí a gente começou a crescer dentro da Mary Kay, comecei a vender, comecei a dar treinamento também. E foi quando abrimos o estúdio da Micalena, dia 12 de dezembro de 2018. Foi minha primeira inauguração de algo. Teve buffet, teve luzes, teve festa, teve gente. Nesse tempo eu percebi que eu precisava fazer uma faculdade e me especializar nessa área de beleza, de beauty. E aí eu comecei a fazer a faculdade de estética e cosmetologia. Bom, a Micalena foi projetada apenas para fazer revenda da Mary Kay. Mas aí eu senti a necessidade que, se eu já tenho os produtos, por que eu não faço um curso para ser maquiadora profissional, para vender maquiagem? Então o estúdio foi todo projetado para entregar uma melhor qualidade para os clientes que chegarem lá para se maquiar. Então toda a iluminação, toda a estrutura que tinha lá era para maquiar. E aí eu fiz o curso de maquiagem e eu vendia os produtos e vendia também a maquiagem. Só que se você é maquiador, você vai me entender. Não tem condições de a gente fazer uma maquiagem e uma sobrancelha tá desregular, ou se ela não tiver feito. E aí eu fui fazer o curso de design de sobrancelha. Em seguida, foi quando chegou o auge dos alongamentos de unha em gel, poligel, unhas de fibra. Aí eu pensei, por que não, né? Agregar mais serviços aqui. E aí eu fui fazer, né, o curso de alongamento de unha. E depois, bom, por que não montar um salão completo? E aí eu fui fazer um curso. 11 meses de cabeleireiro profissional e eu fiz. Gente, que loucura. Administrar isso tudo foi bem complicado. Bem complicado mesmo, mas que me deu muita viabilidade. Participei de muitas coisas, participei de desfile, participei de muitos eventos. E um deles, né, foi que eu participei de um projeto chamado Projeto Empreender, do governo do estado, né, da Paraíba. E eu subi no palco principal. E eu também fui responsável por uma oficina, eu dei aula, foi bem bacana esse período aí. Mas enfim, subi no palco principal, palestrante profissional já. Eu nunca tinha feito isso, mas foi uma boa experiência. Mas enfim, juntou muita coisa, né? Muita responsabilidade. Infelizmente a gente faliu porque eu não tava conseguindo dar conta disso. Eu tinha funcionário para me ajudar, só que eu tinha um estoque muito grande, eu tinha uma demanda muito grande e aí eu acabei me cansando muito e aí eu não consegui realmente dar conta. Foi daí que a gente faliu. E aí eu tive que fechar o meu estúdio no shopping. Algum tempo depois a gente precisou se mudar para Lagoinha, porque meu pai abriu uma congregação lá na cidade e agora ele ia ser pastor dessa congregação lá. Ele alugou um carro de som e me colocou para cantar rua acima e rua abaixo, anunciando um evento que ia acontecer na igreja. E lá vai eu cantar na rua. Pouco tempo depois, em comemoração ao culto do evangélico, eu recebi um convite pela prefeitura para cantar no palco principal do evento, em praça pública. E lá vai eu, vamos cantar. Fui cantar. Não demorou muito para as coisas começarem a descerem de ladeira abaixo. Chegou 2020, né? Meu pai teve catarata dos dois olhos e ele ficou cego. Junto com isso veio a Covid, dia 20 de março de 2020, não esqueço nunca dessa data. E aí eu precisei arrumar um jeito, né, de assumir a casa e de pagar as contas, né? Foi quando eu peguei meu kit de manicure, vocês lembram que eu tinha feito o curso, né? E eu fui na casa das vizinhas, principalmente as senhorinhas de mais idade, e aí eu comecei a fazer as unhas delas. Deu certo. Em dezembro, principalmente no Natal e Réveillon, só teve eu. E aí o dinheiro que eu consegui, eu passei na feira e eu vi um banco de feira, tinha 9 espigas, e eu digo, eu vou comprar essas 9 espigas. Eu cheguei com esses milhos em casa e eu disse pra minha mãe que a partir desse momento a gente ia mudar de vida com milho. E aí ela ficou olhando na minha casa sem entender, aí eu comecei a fazer pamonha, canjica, bolo de milho e algumas outras comidas à base de milho também. Foi nesse exato momento também que eu recebi 2 buffets, uma fazenda que tinha lá. Foram toda comida que eu tive que levar de carro, vocês têm noção disso? Foi um carro cheio de comida. Daí eu já tinha feito um bom dinheiro quando eu abri o Shake Alagoinha, que era a minha
minha casa de shake, onde eu emagrecia pessoal. Esse shake é um substitutivo de refeição. O mais legal é que várias mulheres tiveram resultado, chegavam lá com 130, 140 quilos e elas reduziam 20, 30 quilos. Muito, 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 muito. Não só a questão de reduzir o peso, mas como ganhar qualidade de vida, né? Nesse mesmo período, eu concluí a faculdade. Dentro do período da Covid, me formei e foi quando eu peguei toda a minha economia e montei a Micaleno novamente. Só que agora ela é uma clínica estética especializada em redução de medidas e emagrecimento. Meu pai fez a cirurgia dos 2 olhos, graças a Deus ele conseguiu enxergar muito bem hoje, até sem óculos. E para poder sair de Alagoinha, eu recebi um convite de um trabalho e eu queria muito voltar para Guarabira, até que um belo dia eu vim em Guarabira, aluguei uma casa, eu disse, a gente vai se mudar para Guarabira agora. Todo mundo olhou para minha cara assim, como? Não, a gente vai se mudar esse final de semana para Guarabira. E a gente se mudou para Guarabira de novo, acho que é a 4ª vez. Nesse período, meu pai começou a trabalhar home office para uma empresa de software, mas trabalhar home office é bem complicado se você não consegue controlar a ansiedade. E a gente começou a ter crise de ansiedade, crise mais crise de ansiedade, mas não durou muito tempo, a gente saiu da empresa. Chegando no dia de hoje, vou contar para vocês em que eu tô trabalhando. Meu pai ainda continua home office agora de outra empresa, mas eu tenho a minha clínica que funciona, eu atendo meus clientes aos domingos, aos sábados. Eu tenho os meus infoprodutos, né, que eu criei e estão na internet aí. Em parceria com uma empresa, eu desenvolvi um software para clínicas estéticas. Eu também recebo pelas minhas monetizações do Google e empresas do Google. E também de vez em quando eu trabalho como freelancer. No momento estamos sem motivo para mudança, graças a Deus. Estamos aqui muito bem em todas as áreas. Estamos bem, estamos sem motivos para mudança mesmo. E essa é toda a minha história durante 30 anos, todos os meus trabalhos, todas as minhas experiências. E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Não esquece de avaliar teu vídeo, coloca teu comentário aqui embaixo que eu quero saber o que é que você achou. Também não esquece de deixar teu like, se inscrever para fazer parte da nossa família, se você ainda não é inscrito. E como é de praxe,